Fala, meus devs, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Dynamics 365. E hoje, galera, o que a gente vai fazer? Nós vamos aprender a criar usuários dentro do Dynamics 365. Para que serve, né? Para que serve a criação de usuários? Bom, é meio óbvio, né, que nas organizações grandes a gente não vai ter um usuário só. A gente vai ter múltiplos usuários e cada um tem que estar registrado com os seus privilégios, o que pode fazer, o que pode deixar de fazer, e tudo isso a gente vai mostrar aqui como que você faz na prática. Só que o grande ponto aqui, a grande intenção desse vídeo é realmente mostrar como é que você vai ir lá e criar um usuário dentro do Dynamics, né? Porque hoje a gente vai precisar depois, né, nas próximas aulas, utilizar aí esses usuários como teste para security roles, ver se as coisas estão funcionando. Então, sem mais delongas, galera, eu vou compartilhar minha tela aqui e aqui estamos nós. Então, primeiramente, deixa eu fechar essas coisas aqui e deixa eu mostrar para vocês aqui. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou acessar o Make Power Apps, né? Como é a nossa tela padrão. E eu vou clicar aqui em Admin Center, tá? Quando eu vim aqui em Manage, eu vou clicar no meu ambiente e eu vou clicar aqui em Users. Então aqui eu vou ver é como se fosse uma view, que a gente montou uma view, né? Dos usuários que existem lá dentro do Dynamics 365. Então aqui está os três usuários, Support User, o teste que eu acabei de criar aqui para mostrar para vocês, e o dev realista, que é o nosso usuário original. O que a gente vai fazer? Não é simplesmente a gente vir aqui e adicionar, tá? Porque isso não vai funcionar. Se a gente tentar, por exemplo, adicionar aqui gabrielpatate@gmail.com, que é o meu endereço, ele não vai achar. Então a gente vai ter que criar o usuário dentro da nossa organização. E digo mais, se a gente vier aqui em App List, você vai ver, não é nesse aqui exatamente que eu queria mostrar, mas se a gente vier aqui na nossa Settings e aqui no Make, em Advanced Settings, e a gente vir aqui em Security, em Users, a gente vai ver que existem vários tipos de users, como usuários desabilitados, usuários habilitados, usuários que não têm nenhuma security role atrelada a ele, né? Então, basicamente, é isso que a gente vai conseguir fazer aqui, criando um usuário novo. Então, a gente vai acessar um site chamado admin.microsoft.com, que é o da Microsoft, obviamente, né? E aqui a gente tem os nossos usuários. Então, aqui a gente já está olhando num nível de licença mesmo, é, qual aplicação que cada usuário vai ter, né? Por exemplo, eu posso ter um usuário lá que ele não necessariamente ele é do Dynamics, ele pode ter acesso aos outros aplicativos dentro do mesmo tenant, dentro da mesma cloud. Só que aqui a gente vai criar um usuário de teste para a gente testar as nossas coisas do Dynamics. Então a gente vai clicar aqui em add user, vamos colocar aqui o nome do seu teste, então vou colocar aqui Helena, por exemplo, test user, Helena teste. E daí vai verificar se está tudo ok. Eu tenho só um domínio cadastrado por enquanto, né? Ele vai solicitar aqui, ele vai enviar lá por e-mail dela e tal, tipo o passo a passo para caso ela queira fazer a criação aí alteração do novo password. Se a gente quiser criar um password automático, se a gente quiser que esse usuário faça obrigatoriamente a troca dessa senha antes de acessar, a gente marca aqui. Vamos colocar a localização dele, eu vou deixar Estados Unidos, e eu vou marcar isso aqui como os aplicativos que ele pode acessar, e vou atrelar todas as licenças para ele, né, diretamente aqui. E aqui que entra o grande detalhe, ó, galera. Se eu vier aqui na Next e dar um Finish, vai adicionar esse user, ele vai mostrar a senha inicial, que a gente pode enviar, às vezes, se você está iniciando aí numa organização, eles te mandam essa senha aí via e-mail para você fazer o acesso.
E quando a gente vier aqui, a gente vai ver que está o nosso Helena Test User. Porém, galera, todavia, porém, se a gente vier aqui em Enabled Users, a nossa usuária chamada Helena, ela não ainda vai estar criada aqui. E o motivo é exatamente pode ser dois motivos. Primeiro que existe um job que ele roda a cada 15 a 30 minutos dentro do tenant para sincronizar os usuários que estão ou no Microsoft Entra, que é o antigo User Active Directory, ou também existe a opção do usuário não ter uma licença atrelada a ele também. No nosso caso, muito provavelmente é porque a gente não tem uma licença, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na Helena, vamos clicar no usuário dela e vocês podem ver aqui que não tem roles para esse cara aqui, nem grupo, nem nada. Então, teoricamente, ela tem as licenças, mas ela não está atrelada em nenhuma role. E esse é um problema. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, por enquanto, colocar ela como admin, tá? Que tem diferentes permissões para fazer aqui. Só que se eu pesquisar aqui por Dynamics, ó, eu posso ter a possibilidade de habilitar ela como Dynamics admin, que me interessa. Então vou vir aqui dar um save. Pelo menos inicialmente a gente vai colocá-la como admin e depois a gente troca lá no nosso usuário, tá? Então vamos ver aqui se a gente der um refresh, ainda não vai estar o nosso usuário aqui chamado Helena, né? Então, vamos dar uma aguardada aí, depois eu já volto aqui com vocês. Beleza, galera, tá aqui o nosso usuário Helena Test User, como a gente criou. Tem um detalhe que eu não contei para vocês também, que você pode, em vez de esperar essa sincronização acontecer, você pode forçar ela a rodar manualmente. Então, basicamente, é um flow isso aqui, cara. É um Power Automate que você pode criar e com o seu usuário aí de admin, né, que você tem aí, você pode abrir ele, criar um flow e utilizar esse step aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês criam basicamente um flow que ele é manualmente rodado, né, com a trigger aqui, manually trigger a flow. E tem essa opção aqui que é o Force Sync User, que você vai selecionar o ambiente, né, que você tá e selecionar o ID que você vai colocar. E aí você vai rodar esse cara aqui manualmente, ele vai te pedir qual que é o ID do usuário que você quer que sincronize, né? E aí você vai vir aqui em, ó, entra.microsoft.com, você vai ter acesso aos usuários. Esse aqui é o antigo AD, para quem não sabe, é o antigo Active Directory, né? Então tá aqui vamos fazer um teste aqui. Eu tenho esse usuário aqui, esse aqui criado, né? Vamos ver se eu colocar o user test, que é esse cara aqui, eu vou pegar esse ID aqui, ó. Ou esse ID que está aqui também. É a mesma coisa, tá? Vou vir aqui na execução do cara, vou dar um run, né? E vou esperar ele rodar, vamos ver o que vai acontecer aqui. Your flow is running. Teoricamente deu certo. Se eu voltar aqui, vamos ver se ele vai estar. Ó, tá aí o nosso usuário. Ó. User test, que é esse cara aqui, que a gente acabou de criar. Olha só que legal. Então tá aqui os nossos usuários. Então, se você vê o Manage Roles desse cara aqui, ele não tem nem, olha, ele tem um Environment Maker só como usuário e Basic User, tá? Ele vem com essas pré-definições aí. E já se a gente olhar a usuária chamada Elina, ela tem o System Admin, né? Ela é Basic User, Environment Maker e não é System Admin, ou seja, o próprio AD ele não atribuiu a role desse System Admin para ela.
Ó, faltou selecionar. Que interessante. Então, então é isso, galera. A gente só precisaria, né, adicionar novamente aqui para Elina fazer, para ela ser admin aqui no System Administrator. Ó. Tá bom? Próxima aula, galera, vai ser sobre Security Roles, porque agora a gente tem como testar usando os usuários. Beleza? Tamo junto, até a próxima e tchau.